Acredita-se que as personalidades são criadas através de experiências. Quando nascemos, não somos diferentes de um monte de barro. À medida que amadurecemos, mudamos constantemente, somos moldados por eventos traumáticos ou banalidades da vida cotidiana. Mesmo coisas tão triviais como a comida que você come, o café que você compra ou o horário que você chega ao trabalho. Essas pequenas coisas despretensiosas alteram o caminho do nosso destino sem percebermos. E é claro que quando uma pessoa perde a memória, suas origens desaparecem. Mas há uma coisa que sempre me deixou curioso. O que aconteceria se alguém ganhasse memórias que não lhe pertencem? Eu realmente adoraria descobrir o que essa pessoa se tornaria. Oi, eu sou a Maru e essa é meio que a minha zona morta. E hoje é dia da gente falar do arqui-inimigo do Dr. Albert Kruger do último vídeo, Vincent. The Secrets of Myers é um visual novel de terror e mistério criado por Dino 99Z e se passa no mesmo universo da terapia de Albert Kruger. Porém, enquanto a história de Albert se passa em 2087, a história de Vincent se passa em 2085. E essa é uma informação muito relevante. Mas vamos com calma, falamos mais disso no final do vídeo. Bem, esse vídeo é uma continuação direta do meu último vídeo sobre o Albert Kruger, porém você não precisa vê-lo para entender esse, já que as histórias são bem diferentes. Mas, se você vê-lo, você vai entender algumas coisas que eu não vou falar aqui, como a forma que esse universo se divide. E dessa vez, nós somos uma menina que acorda na mansão de Vincent. Ela perdeu todas as suas lembranças, e Vincent estava na esperança de que, quando ela acordasse, ela pudesse falar do porquê ela tá ali. Mas, infelizmente, ela não tem o que fazer, já que esqueceu tudo. A única coisa de diferente que tinha com ela era um cartão da corporação Myers. E é um pouco estranho ela ter isso com ela, já que essa corporação acabou fechando já tem algum tempo por causa de um grande escândalo envolvendo canibalismo. E agora a nossa personagem tem que se enfiar nessa empresa para tentar se lembrar quem ela é e acaba descobrindo um esquema megalomaníaco gigantesco. E para de olhar para esse gato. Este gato. Eu não consigo apontar olhando para a câmera. Esse gato. Não olha pro gato, olha pra mim. Pro gato não, pra mim. Mas voltando, momento cultural. No primeiro jogo, a gente tinha o Albert, que era uma clara referência ao Fred Krueger, porque ele compartilhava o mesmo nome e os mesmos poderes. Já nesse jogo, a gente tem o Vincent, que é uma referência ao Eduardo de Phoenix Wright. E sim, eu vou chamar ele de Eduardo porque eu acho bem mais legal. Eduardo é um nome muito mais legal. Ele compartilha o mesmo sobrenome do Eduardo, e sem contar, ele é exatamente o mesmo personagem. Até a profissão é exatamente a mesma. Eles são exatamente iguais, só que em universos diferentes. E a segunda referência, eu sei que não foi oficializada como uma referência, mas na minha cabeça é. O Victor Blake, ele compartilha o mesmo sobrenome e a mesma paleta de cor de um único personagem icônico que é obviamente uma referência, que é a Daphne Blake. Se ele não fosse a Daphne, por que ele estaria usando cores tão apropriadas para o outono? Não teria motivo. Então, ele é sim a Daphne nesse universo. Mas, ainda sobre o vídeo, eu precisei chamar alguns amigos meus para me ajudar nesse vídeo. Um detalhe muito importante. Eu gravei a gameplay quando eu estava fazendo, porém, eu não sei o que aconteceu, que a queridona aqui fez alguma merda que corrompeu todo o arquivo. Eu já fiz isso com áudios, eu já perdi vídeos inteiros com isso, eu não sei o que eu fiz. Mas então, eu tive que pegar a gameplay da Nohi Head. Eu vou deixar o canal dela na descrição para quem tiver interesse. Ela apenas fala inglês, obviamente, mas se você entender a língua, vale muito a pena porque ela é uma querida, ela é uma fofa e realmente eu adoro o conteúdo dela. Mas, por enquanto é isso. Vamos conhecer a história de Vincent.
Tudo começa quando a nossa personagem acorda em uma mansão estranha. Ela não faz a menor ideia do que está acontecendo ao seu redor. Sempre que tenta se lembrar, uma forte dor de cabeça acaba atingindo. Só que, mesmo assim, ela se obriga a procurar por alguma pista, para pelo menos descobrir onde ela tá. Em uma rápida olhada no quarto, ela acaba descobrindo que tá no G4, em uma parte residencial, bem longe do centro comercial. Infelizmente, isso não é o bastante. Não parece ter nenhuma informação importante nesse quarto, nada que possa ajudá-la a lembrar do seu nome. Por isso, resolve investigar o resto da mansão. Está tudo apagado do lado de fora, tão assustador, e uma sensação estranha tá incomodando. Ela sente que tá sendo observada por alguma coisa ou por alguém, mas mesmo assim, ela segue andando pelos corredores. Não consegue ver muita coisa, mas ela sente que algo tá se aproximando. E antes que ela possa pensar em uma forma de se esconder, dá de cara com uma criatura completamente deformada. Um tipo de robô? Bem, o que mais é assustador é o fato de que tem um líquido escuro escorrendo pela boca dessa coisa. Tem um cheiro forte e nossa personagem tem certeza de que é sangue. Sem pensar muito, ela corre de volta para o quarto e fecha a porta. Felizmente, essa coisa não parece capaz de invadir o cômodo. Ok. Sabemos que sair não é uma boa ideia. Mas além disso, ela percebe que a sua cabeça começou a doer bem mais. E por isso, ela opta por se deitar um pouco, acreditando que está segura naquele cômodo. Porém, quando ela olha para os pés da cama, percebe que não tá sozinha ali. Tem uma figura estranha a encarando. Uma figura realmente assustadora. Quem é você e o que faz aqui? Relaxa, o dono da mansão só me pediu pra ficar de olho em tu até ele ter certeza que tu não estaria se metendo em problemas. Mansão? Tanto faz. Você sabe exatamente como eu cheguei aqui e pode me responder quem exatamente é você? Eu me chamo Victor Blake. Eu posso dizer que eu sou um velho amigo do dono da mansão. E como que tu chegou aqui, eu tô tão curioso quanto tu. Eu achei que tu pudesse me responder. Victor Blake. Mas eu não lembro. Você mencionou que é amigo do dono desse lugar. Quem é ele? O Vincent? Como é que eu posso explicar? Ele é uma pessoa adorável, que pode ser extremamente perigosa ao mesmo tempo. Você vai adorar ele. Victor não parece ter informações relevantes sobre a nossa personagem, mas pelo menos ele responde que aquela coisa no corredor é apenas um dos mascotes de Vincent. São muitas perguntas, só que ele não parece disposto a respondê-las. O lado positivo é que ele não parece uma ameaça. Até convida a nossa coitadinha para beber alguma coisa. E claro que eu aceitei, afinal, Victor deixou bem claro que sabe fazer o melhor martini de todos os distritos. Ai, que cara legal ele. Mas o que ele falou sobre Vincent? Victor não parece uma ameaça, mas Vincent pode ser uma ameaça. Só que podemos pensar nisso depois. Sem nome, sem dinheiro, sem identificação. Eu nem sei para onde tenho que ir. No momento, eu sou apenas uma sem-teto. Ai, para de drama. Perder as suas memórias pode ser muito bom. Diversas pessoas vivem presas ao passado. Mas você tá tendo uma segunda chance, não é maravilhoso? Sendo bem honesto contigo, eu tô com inveja. Eu gostaria de esquecer algumas coisas. Victor, quantas vezes eu vou ter que falar pra não fumar na minha casa? E falando do filho da puta, olha só se não é o meu amado Vincent. Vincent Edgeworth. Vincent, assim como Victor, não parece disposto a compartilhar nada com a coitadinha. Mas ele ainda tenta ajudá-la, questionando se pelo menos ela recorda o seu próprio nome. É um esforço um pouco inútil, pois o quanto mais ela se esforça para pensar no passado, mais sua cabeça dói. E, por o jogo não permitir que eu colocasse o nome coitadinha, nossa personagem ficou apenas como Lash. Então, o nome dela agora é Lash Coitadinha. Vincent também explica que ela apareceu na porta da sua mansão durante a noite. Estava jogada no chão e seu mordomo a puxou para dentro. Tanto Vincent quanto Victor estavam esperando que Lash pudesse explicar do que ela estava fugindo, mas infelizmente não. A perda da memória é realmente algo ruim. Estava fugindo de algo ou de alguém, porém não consegue se recordar, assim não consegue pedir ajuda.
Só que, além disso, nas roupas dela tinha uma coisa diferente que pode ser visto como uma pista. Um pequeno cartão de visitas. Vincent entrega o objeto para ela e explica que aquele é o cartão de visitas da poderosa corporação Myers. Tá, mas o que é essa corporação? Os Myers são uma corporação de engenharia mecânica, talvez a mais famosa, e a sua sede fica no G4. Muitas pessoas almejam trabalhar para eles. É um lugar de muito renome e que se destaca por criar próteses mecânicas altamente flexíveis. Porém, é estranho que Lash tenha vindo dessa empresa, já que ela foi obrigada a declarar falência por causa de um horrível incidente que ocorreu 5 anos atrás. Que coisas terríveis aconteceram lá? Um incidente dos ciborgues no G4. O que exatamente aconteceu? Em janeiro de 2080, algumas pessoas desapareceram sem deixar rastro. Tudo isso em uma única semana. Eles desapareceram sem deixar qualquer sinal, como se tivesse simplesmente evaporado. Sem testemunhas, sem corpos, sem vestígios. A única coisa em comum entre essas pessoas era o fato de que todas eram do G4. Quem teria tanto poder para fazer centenas de pessoas desaparecerem numa única semana? Claro que a polícia começou a suspeitar da corporação Myers, mas eles negaram qualquer envolvimento, até que a polícia descobriu uma câmara secreta no porão da corporação. Dentro da câmara, havia um grupo de ciborgues. Eu sei, tu tá pensando que aqueles ciborgues eram pessoas desaparecidas. Infelizmente a verdade é um pouco mais horrível que isso. Aquelas pessoas que sumiram foram usadas como alimento pros ciborgues. Canibalismo no seu estado mais natural. Mas mesmo depois de tudo isso, os Myers continuaram negando seu envolvimento com aquele experimento desumano. Um advogado conseguiu colocar toda a culpa em um funcionário qualquer. Ele foi condenado e a empresa foi livre de todas as acusações. Mas esse não foi o fim. 2 meses depois, o advogado sofreu um acidente de carro e ele quase morreu. E no mesmo ano, os principais acionistas da corporação Myers foram encontrados brutalmente assassinados. Nunca encontraram quem fez tudo isso. E as pessoas ainda desapareceram no G4. Talvez estejam virando comida. Como vocês sabem tanto? Tanto Vincent quanto eu somos os ex-funcionários da corporação Myers. Ai, meu tema favorito, canibalismo. Mas aqui não é na metáfora do amor ou paixão. É apenas canibalismo por puro sadismo. Não é tão legal assim, é apenas... tá bom. Mas o que sabemos até o momento? Vincent e Victor são ex-funcionários dos Myers e estavam presentes quando aconteceu o incidente. Incidente que diversas pessoas foram canibalizadas por ciborgues que estavam presas no porão. Bem, ciborgues são organismos animados que se mesclam com elementos inanimados, assim podendo existir ciborgues humanos e não humanos. Por eles precisarem se alimentar, sabemos que todos são humanos modificados. Só que esses ciborgues não eram as pessoas que estavam sumindo, de onde eles vieram e onde Lash se encaixa em tudo isso. São muitas perguntas. E também temos Victor. Claramente há partes não humanas no corpo dele, o que o classifica como um ciborgue. Só que, infelizmente, ele não parece disposto a compartilhar nada sobre isso. Na verdade, tanto ele quanto Vincent não parecem dispostos a falar sobre esse assunto. Então, só resta uma opção: invadir a Myers e tentar entender por que a Lash estava com esse cartão. Na manhã seguinte, nossa coitadinha vai até a empresa, que realmente está completamente destruída e visivelmente abandonada. Para acessar o laboratório, é necessário a retina de um funcionário. E, por muita coincidência do destino, tem um ciborgue jogado não muito longe de onde Lash está. E por mais coincidência ainda do destino, esse ciborgue tem um olho humano que foi implantado nele que pertencia a um ex-funcionário. Meu Deus, é muita coincidência para pouco destino. Porém, quando Lash toca esse olho, algumas memórias confusas tomam conta da sua mente. Ela compartilha a dor que aquela coisa sentiu. E um detalhe importante: esse ciborgue está coberto de sangue. Sangue fresco. O que indica que a Myers não está abandonada. E assim, acaba o primeiro capítulo. Eu tenho 2 notícias para o senhor. Uma boa e uma ruim. Ela acordou e não parece ter nenhum ferimento. Porém, ela perdeu todas as suas memórias. Isso é um pouco inesperado. O que devemos fazer? Nada.
Devemos apenas esperar que ela venha até nós. O segundo começa já com a investigação dentro da empresa. Coitadinha anda pelos corredores escuros e acaba encontrando uma poça de sangue. Mas, dessa vez, parece que o corpo foi arrastado. Óbvio que ela vai seguir a trilha de sangue. No final do corredor, tem uma mensagem escrita com sangue que diz: "O dia do seu pesadelo começou." Uma bela mensagem com uma caligrafia muito bonita e delicada, mas infelizmente não podemos apreciar por muito tempo, já que as luzes se acendem apenas para ficarem piscando e um ruído ecoa pelos corredores. Pelo som, parece que alguém foi jogado do segundo andar. Coitadinha vai correndo verificar o que aconteceu e a única coisa que ela encontra é um brinquedo coberto de sangue. Lash olha ao redor tentando encontrar alguém, mas ela realmente parece estar sozinha. Assim, ela toca no brinquedo e, mais uma vez, memórias confusas tomam conta da sua mente, e ela apaga. A corporação Myers sempre foi o sonho de todos do G4. Entrar nela era algo difícil, mas no momento que você consegue, se torna uma pessoa diferente. Além do salário ser muito bom, ganhava uma coisa a mais que é status. Lash acaba se conectando com as memórias confusas de um homem chamado John. Ele parece estar sofrendo. A todo momento, ele implora pelo fim do seu sofrimento. A dor é insuportável. Lash sente que a própria cabeça vai explodir se continuar vendo essas memórias. Os gritos, o gosto metálico na boca, aquela carne deslizando pela sua garganta, seus ossos sendo quebrados um por um e seus órgãos sendo arrancados. Então, quando ela acha que só não vai aguentar mais, ela abre os olhos e tá sentada na frente de um computador num dia normal na empresa. John é um novo funcionário e está a caminho da sala do gerente do seu setor. E essa pessoa é o Victor. E quando estamos nos apresentando, Vincent entra na sala. Novas informações para o nosso caderninho. Victor e Vincent não eram simples funcionários. Victor mandava no setor de investimentos. E Vincent mandava no departamento jurídico. Ele é o advogado da história de Victor. Ele quem colocou um inocente na cadeia. Essas memórias acontecem algumas semanas após o julgamento, o que significa que a empresa se manteve por um bom tempo depois do incidente e continuou sendo um lugar muito desejado. Ninguém se importava com os eventos macabros que ocorreram ali. Mas John volta para sua mesa e percebe que tem uma cartinha de boas-vindas e, não surpreendendo nenhum CLT, tem 2 sonhos de valsa. Essa empresa anima demais os seus funcionários. Ai, multinacional que agradece com um sonho de valsa tão delicados. Mas além desse abuso, John também ganha um mascote da empresa, que é o objeto que Lash encontrou nos corredores coberto de sangue. Isso indica que ela se conecta com as memórias através de objetos. E por isso, ela continua explorando as memórias de John. Quando ela volta para o corpo do empregado, acaba se deparando com um grupo de zap da empresa, onde a fofoca tá comendo solta. Todos estão falando do funcionário que foi preso, que é o Winston Loomis, mas também estão empolgados pela festa que a empresa vai dar para Vincent. Festa que vai acontecer numa quinta-feira. Cara, essa empresa, eles são os maiores inimigos do CLT. Porque quem é o arrombado que coloca uma festa na quinta? Eles sabem que todo mundo vai ter que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. E vão ter que encarar as pessoas do seu setor depois de você ter passado mal na frente do seu chefe e dado em cima da mulher dele, perguntando se a mulher dele é casada. Quem nunca passou por isso em uma festa open bar da firma? Mas esse é o maior crime dos Myers. Canibalismo? Não. Ser uma multinacional que dá presente bosta para os funcionários e coloca festa open bar numa quinta. Criminosos. Felizmente, Lash não precisa participar dessa pataquada toda e, enquanto explora as memórias de John, encontra o código de acesso ao laboratório de Winston, assim podendo seguir. Mas quando a porta se abre, ela é atacada por um ciborgue e desmaia de novo. Oh, você viu o Victor hoje? Sim, foi assustador. O que aconteceu? Porque ele estava tão estranho. Você não ficou sabendo? Vincent sofreu um acidente de carro muito grave ontem, depois da festa. Senhor John, olá. Desculpa te assustar. Apenas queria falar um oi e saber se você está livre depois do trabalho. Se importa de vir conversar comigo? Desculpe, mas quem é você?
Me desculpa, é que eu ando tão ocupado que às vezes eu esqueço de me apresentar para os novos funcionários. Pode me chamar de Monsieur M. Pega o caderninho que lá vem informação. Vincent era advogado dos Myers. Ele conseguiu mandar um inocente para a cadeia com muita facilidade, inocentando uma multinacional. E mesmo assim, Myers continuou com seus experimentos. Porém, as vítimas agora eram seus funcionários. Ele deveria saber que logo perderia tudo. Por isso, resolveu levar o maior número de pessoas possível consigo. Victor e Vincent escolheram não compartilhar essas informações com Lash, o que os torna cúmplices. Seguindo com a nossa coitadinha, uma voz estranha a acorda. Ela tá deitada no lobby da empresa e ao seu lado tem um homem estranhamente semelhante ao Vincent, só que uma versão um pouco mais jovem dele. É uma coincidência incrível que a gente possa se encontrar em um lugar tão desolado como esse. Você não acha? Quem é você? Eu sou um mordomo do Sr. Edworth. Pode me chamar de Draco. Você não pertence a esse lugar. Você não deveria estar aqui. Não merece estar aqui. Só vá embora. Talvez Victor esteja certo. Eu ganhei uma segunda chance ao perder minhas memórias. Poderia apenas ir embora, mas eu não vou. Sinto muito, Draco, mas eu vou seguir com isso, pois preciso saber quem eu sou. Essa é uma decisão minha, então sai da minha frente. Ótimo! Você quer mesmo abraçar a sua morte. Então, o que acha da gente jogar um jogo? Uma coisa simples. Basta responder algumas perguntas e se você ganhar, eu deixo que você continue com essa loucura. Mas se perder, eu vou pôr um fim na sua vida com as minhas próprias mãos. Lash é obrigada a responder uma série de perguntas voltadas à corporação. E felizmente, ela consegue sobreviver ao ataque de Draco. Eu já respondi tudo corretamente. Me deixa passar. Como queira. Mas só pra deixar claro, eu nunca tive a intenção de te machucar. Tanto faz. Mas eu quero fazer uma pergunta. Disse que é o mordomo do Vincent, mas também é um grande mentiroso. O que você tá escondendo? Por que caralhos você tá aqui? Tudo seria mais fácil se ficasse calada, senhorita. Mas me dói dizer isso. Mas Vincent tinha muitos problemas com os Myers. O acidente de carro? Pelo menos você é esperta. O acidente de carro não foi um acidente. Foi tudo cuidadosamente planejado pelos acionistas da corporação Myers. Ele sabia a verdade sobre o incidente no G4. E o que você faz com quem sabe demais? Exato. Faz ela desaparecer. Eles planejaram um acidente de carro, porém, ele sobreviveu. Mas o seu pesadelo não acabou. Vincent tem recebido ameaças constantes. Mais informações para o nosso caderninho. Vincent foi descartado pelos Myers. Isso não tira o peso do que ele fez como advogado, mas elimina a possibilidade dele ainda estar trabalhando para a empresa. Poderia ser Vincent a pessoa que tem matado os acionistas? Ele tem motivos para isso, já que tentaram eliminá-lo. Lash ainda se sente perdida, assim como eu. Mas ela sente que precisa descobrir mais sobre o Vincent. Talvez as respostas que ela busca estão nas memórias dele. Mas antes dela e Draco continuarem, um som muito alto vem do corredor. Draco fica assustado, pois ele imagina que aquela coisa não iria segui-lo até ali. A coitadinha questiona quem tá o perseguindo, mas Draco não responde. Apenas a empurra para dentro de uma sala, fazendo um pequeno comentário que dá a entender que os dois se conhecem. Draco se sacrificou para salvar Lash. Só que antes dele fazer isso, acabou comentando que por muito tempo desejou a morte. Um pensamento muito semelhante com o de John. Então, Draco está envolvido de alguma forma. Draco poderia ser um possível funcionário que foi levado para os experimentos? Talvez. Mas assim, o capítulo 2 termina. Me diga,
esse é alguém que você ama. Vamos supor aí que um dia aconteça um desastre com esse ente querido. Ele perdeu o corpo, mas suas memórias ainda estão intactas. Você ainda o amaria? Que comovente. Ok, mas vamos mudar um pouquinho o cenário. Digamos que esta pessoa que você ama está fisicamente bem, mas perdeu as suas memórias. Ainda a amaria? Mesmo que ela se esqueça da sua existência, todas as memórias que se compartilharam se foram. Isso é muito engraçado. Humanos sempre conseguem me entreter. Mas se o corpo se foi e as memórias também, o que exatamente você ama? Apenas uma pessoa do seu passado que não existe mais. A verdade cruel é que no momento que alguém perde suas memórias, ela nunca mais será o que foi. E nunca vai voltar a ser. O terceiro capítulo se inicia no laboratório da empresa, só que, infelizmente, Lash não tá sozinha. Uma ciborgue a olha assustada, pois não estava esperando encontrar ninguém ali. Só que tem um pequeno porém, ela parece saber quem Lash é. Nossa coitadinha tá em uma situação perigosa. Não faz a menor ideia de quem é aquele ser. Não sabe se é uma ameaça ou uma amiga. Falar que perdeu suas memórias a colocaria numa posição perigosa. Oi, já tem um tempo. Você se lembra de mim? Você parece familiar. Detetive! Me lembrei. Da última vez que nos vimos, você estava com aquele advogado gato. Eu sou a Zalmona. Mas já nos apresentamos antes. Posso fazer uma pergunta? O que está fazendo aqui de novo? Apenas investigando as pessoas que desapareceram. De novo? Isso é tão inútil. Pelo visto, sua investigação em cima daquele advogado não te levou a lugar nenhum. Vincent? Sim. De que outro advogado a gente poderia estar falando? Há quanto tempo foi esse encontro com Zamona para ela achar necessário se apresentar de novo? O que importa é que sabemos que Lash é uma detetive. Mas além disso, ela estava investigando Vincent, que em nenhum momento falou que eles se conheciam, o que levanta muitos questionamentos. Quais as chances de Vincent ter manipulado o acidente de carro para fugir de acusações? Mas, além disso, tinha um ciborgue coberto de sangue na casa de Vincent, seu mascote. A gente sabe que os Myers faliram e seus acionistas foram mortos. Porém, a empresa ainda está funcionando, o que impede Vincent e Victor estarem usando o laboratório abandonado para seguir com o experimento. E se a missão de Lash nunca foi investigar os Myers, e sim Vincent? Draco estava ali, mesmo ele negando, estava disposto a matá-la. E o mais importante, por que Vincent deixou Lash sair da sua casa, se ela pode ser um perigo para ele? A essa altura, já temos certeza de uma coisa: Vincent é perigoso. Ele pode não ter um exército ao seu lado, mas ele tem habilidades de persuasão. Conseguiu tirar a culpa de uma multinacional e jogar em um trouxa qualquer. Descobrir quem é Vincent se torna a maior prioridade possível. Antes de chegar no porão, ela precisa olhar a sala de Vincent para tentar descobrir a verdade sobre esse possível sociopata. Zalmona aceita ajudar Lash se ela conseguir recuperar um objeto. Não existe nenhuma descrição do objeto. Zalmona apenas deixa claro que assim que ela encontrar, ela vai saber o que é. As duas andam pelo laboratório procurando essa coisa, mas Lash, no meio dessa busca, acaba encontrando um bisturi e uma fita. Felizmente, tem um rádio nessa sala, porém, ele parece estragado. Nossa coitadinha não vê outra escolha além de colocar a mão no objeto, o que a faz apagar de novo. Você por acaso tá envolvido nesse incidente de alguma forma? Eu não sei de nada. Eu acabei de descobrir sobre essa fuga, assim como você. Então tu pode me falar, por que caralhos esse homem tá aqui? Ele devia estar apodrecendo na prisão. Isso é apenas um detalhe. Mas foi você quem colocou ele na prisão. Tá, tu sabe que eu sempre te apoio. Só que dessa vez é loucura. Eu sei que tu escolheu se vingar, só que tu vai acabar morto. Então se junte a mim.
Você sabe que aquele filho da puta nunca vai parar. Não importa o que aconteça. Se não fizermos nada, seremos mortos. O que me diz? Uma pausa aleatória para falar sobre a trilha sonora desse momento. Essa cena toda acontece enquanto toca a habaneira da ópera Carmen. E por que isso é relevante? Porque ela resume perfeitamente o relacionamento de Vincent e Victor. Essa música é uma metáfora para a liberdade e a imprevisibilidade, meio que a natureza imprevisível do amor. Vincent e Victor são seres imprevisíveis e que não podem ser controlados, que por muito tempo se sentiram presos, mas quando se encontram um tipo de liberdade nessa natureza imprevisível de ambos, e agora se juntaram para destruir os Myers. Victor, que ficou mais tempo na empresa, conseguiu roubar alguns objetos importantes. E um desses objetos é o diário de pesquisa de Winston. 1º de julho de 2080. Experimento número 5. A condição física deteriorou a tal ponto que apenas 30% da superfície do seu corpo ainda tem pele. Se esse sujeito continuar se deteriorando, iremos remover o núcleo de memórias. Experimento número 3 está em boas condições, mas com uma recusa normal em se alimentar. Experimento número 1 está estável, sem nenhuma rejeição. 20 de dezembro de 2080. Experimento número 5. O núcleo de memórias foi removido com sucesso e o sujeito está temporariamente selado na unidade de contenção. Iremos desmembrá-lo mais tarde e descartar as partes do seu corpo numa piscina de águas residuais fora do distrito G4. Número 1 e 3 estão atualmente em condição estável. Muita coisa acontecendo. Vincent tirou Winston da cadeia. Victor concordou com uma vingança. Eles provavelmente mataram os acionistas da Myers, como uma forma de vingança, mas também por terem certeza que os experimentos continuaram. E a gente tem uma pequena ligação com Albert Kruger aqui. Ele também sequestrava civis para seus experimentos. Então Vincent é um herói? Realmente, ver o Winston como inocente é ingênuo demais da minha parte. Vincent volta a ser um suspeito. Porém, sabemos que ele não tá mais do lado dos Myers. Tantas perguntas e nenhuma resposta. Só resta invadir um laboratório e ver se a gente consegue alguma coisa. Conforme Lash e Zalmona entram na sala, encontram novas informações sobre os experimentos que estavam sendo feitos. Existem vários tipos de ciborgues, os humanos e os não humanos. Porém, uma nova tecnologia permite criar algo melhor. Um clone. Se você morrer, pode ser clonado. Suas memórias serão colocadas nesse novo corpo. Porém, essas memórias podem ser modificadas. Será você, mas talvez uma versão mais submissa. Uma versão que acredita em coisas que você nunca viveu, podendo misturar suas memórias com a de outras pessoas, talvez criando uma versão melhor sua. E, infelizmente, em um desses tanques está o corpo de Lash. A única questão que importa: nós somos o clone ou a real? Claro que Lash fica tão em choque e, sem pensar duas vezes, ela começa a esfaquear essa coisa várias e várias vezes, só parando quando encontra o objeto de Zalmona. Um detalhe importante: nas descrições de Lash, nunca fala se o que tá saindo é carne ou metal. Porém, o objeto de Zalmona tá completamente coberto de sangue. Esse objeto que Zalmona estava procurando é como um cartão de memória, porém, ao invés de fotos e essas coisas, dentro tá as memórias clonadas. E Zalmona acredita que com isso pode provar a sua inocência. Ela é mais uma vítima dos Myers. Quando ela estava voltando para casa em uma certa noite, escutou um som de alguém gritando. Era seu vizinho. Sem pensar duas vezes, ela correu para ajudá-lo. Mas já era tarde. Seu corpo estava completamente mutilado. Teve uma morte horrível e violenta. Zalmona ficou em um estado de choque tão grande que não conseguiu fazer nada. Só voltou a si quando ouviu mais um grito. Um outro vizinho começando a gritar e acusá-la. Ele estava gritando que ela era a assassina do G4. Ela foi acusada de ser a pessoa que estava matando todos os acionistas.
Os Myers conseguiram acabar com muitas vidas. E o que sabemos até agora? Vincent quer vingança. Zalmona quer vingança. Victor quer vingança. Mas, mesmo assim, Zalmona não se encaixa como uma grande suspeita. Por isso, Lash não a questiona e apenas deixa que ela vá embora, para que prove a sua inocência. Ela não parece ser realmente a mente criminosa por trás de tudo isso. Só uma pobre vítima que se meteu em alguma coisa que ela não fazia a menor ideia. Mas, finalmente, encontramos a sala de Vincent. E tem uma cartinha sobre a mesa. Querida Leste, como vai? Eu só estou brincando. É claro que não está bem porque você perdeu as suas memórias. Mas você quer recuperar estas memórias? Eu sei o que você pode fazer neste caso. Por isso deixei um pequeno presente. Tenho certeza que vai ajudar muito a conseguir o que tanto deseja. Beijinhos, de um velho amigo que deseja permanecer anônimo. Sobre a mesa tem uma luva e Lash a veste, o que a faz apagar de novo. Você lembra quem você é? Você ainda se lembra do seu propósito? Todos nós sentimos a sua falta e espero que volte logo para casa. Sei que é um pouco confuso agora, mas tudo bem. Eu te garanto que logo se acostuma. Aposto que está se perguntando qual é a sua missão. Tem alguns amigos que estão bravos comigo. Um som muito alto impede que Lash continue explorando essas memórias. Parece um terremoto, mas não. Está bem longe disso. Draco é arremessado para dentro da sala. Ele ainda tá vivo, mas agora estão sendo perseguidos por alguma coisa. Coitadinha se esforça ao máximo para puxá-lo para dentro do elevador e acredita que eles vão ficar seguros ali. Infelizmente, a criatura sobe no teto e o elevador cai. Lash lembra que tá caçando Vincent, e Vincent está parado na sua frente. Ele tá do lado de fora do elevador sorrindo e revela que tá feliz por Vanora ter recuperado suas memórias. O quarto capítulo começa com um pequeno flashback, o exato momento que Vincent conheceu Victor. Eles se conheceram na faculdade, foram colegas de quarto, e é engraçado ver esse contexto, já que Victor é 100% um labrador e Vincent um gato preto. Mas o que chama a atenção em tudo isso é que Victor ainda não tem um corpo robótico. Só que, voltando para Victor ser um labrador, ele começa a tentar fazer amizade com Vincent, o chamando para uma festa, e obviamente que a personalidade de gato preto do Vincent reage de uma forma super negativa, falando que não vai socializar com essas pessoas. Eu não sou medíocre como você e os outros. Para de ser um idiota ingênuo. Trabalhar duro não é a única coisa que importa. Com essa personalidade, vai morrer sozinho como um fracassado que se esforçou mais que os outros. Mas ficou no mesmo lugar medíocre que alguém que não teve o mesmo esforço. Odiar pessoas medíocres. Onde que eu já vi isso? Bem, todo esse primeiro encontro de Victor e Vincent é muito fofo, já que Vincent começa a ficar ansioso para ver Victor de novo. Mas além disso, Victor nem vai para a festa. Ele apenas opta por ficar do lado de fora do quarto para não perturbar Vincent. Um fofo. Mas ele tá do lado de fora, bebendo, e quando ele volta, acaba desmaiando nos braços de Vincent, que escolhe faltar todas as aulas da parte da manhã para cuidar do seu companheiro de quarto, chegando a comprar um chocolatinho quente com um gatinho pra ele. Ai, um fofo. Eu defendo eles, independente do que aconteça. Só que, além disso, eles descobrem que se completam, pois sentem tudo da mesma forma. Vincent sempre se esforçou para ser o melhor por puro medo de não ser ninguém. E Victor sempre se esforçou por medo de não suprir as expectativas que os outros colocam nele. Quando eles estão juntos, é a primeira vez que eles conseguem expressar as suas inseguranças. Inseguranças que sempre foram vistas como falhas para as outras pessoas, mas para eles é uma coisa especial. Todas essas memórias, Vincent compartilha com Vanora, nossa antiga Lash. Mas ele compartilha porque acha necessário se abrir com ela, assim podendo se juntar a ela na investigação. Vincent mostra onde fica a sala dos Myers e tem um computador. Quando mexemos nesse computador... fotos comprometedoras. Ai, meu Deus, mas... Olha, o Albert. Ai, ele é amigo... Albert está envolvido com os Myers de alguma forma. E Vincent compartilha uma informação importante. Cada distrito está criando o seu próprio exército. O G2
temos a corporação Kruger. E no G3, temos o Von Hirsch. O Jason finalmente deixou o acampamento para viver um sonho de empresário na cidade grande. O plano de todos eles é bem simples: eliminar pessoas medíocres, que nesse caso são todos os humanos. Cada empresa investe na criação de uma raça superior, com os humanos servindo apenas como alimentos. Mas cada distrito acha uma forma diferente de fazer isso. No Von Hirsch, o Vincent comenta que os humanos geram essa nova raça. As mulheres provavelmente são vistas como incubadoras e os homens são apenas comida. E eu acho de um bom tom gigantesco que no distrito do Jason é onde o sexo é usado para criar uma nova raça. Simplesmente muito bom gosto. Já no do Kruger, ele transforma pessoas em devoradores de sonhos. A raça superior, nesse caso, é o próprio Albert, já que todos os devoradores de sonho são seus escravos. Mas, além disso, Vanora começa a alucinar com uma voz que manda esfaquear Vincent. Ela sente que será prazeroso se ela esfaquear ele várias e várias vezes. Mas, felizmente, ela consegue conter esse impulso e segue para o porão ao lado de Vincent. Uma coisa que ela tinha certeza: ela achava que assim que pisasse no porão, suas memórias iriam voltar. Isso realmente acontece, mas não da forma que ela queria. Ainda parece faltar algo. Algo não tá certo. Tudo na sua cabeça parece apenas memórias de outras pessoas. E Vincent responde que as memórias dela não vão voltar, pelo simples fato de que ela foi criada por Vincent para substituir a verdadeira Vanora. A detetive chegou na casa de Vincent e pediu ajuda. Isso realmente aconteceu. Mas o que nossa Vanora nunca se questionou foi quando isso aconteceu. Ela assume que todo esse rolê aconteceu na noite passada. Infelizmente, Vanora está morta há mais de um ano. Lash, nossa personagem que acha que a Vanora, foi usada como cobaia de Vincent. Seu objetivo não era criar uma nova raça, mas uma raça com habilidades. Diversas memórias na cabeça de um ciborgue poderiam confundi-lo. Por isso, essas memórias seriam acessadas quando esse ciborgue tocasse em objetos dos donos originais dessas memórias. Tudo que estava nesse laboratório foi implantado por Vincent, que queria ver o quão longe a sua cobaia podia chegar com essas novas habilidades. Sem pensar duas vezes, Lash agarra a gravata de Vincent e acaba acessando uma nova memória do advogado. Dessa vez, é o dia que ele conseguiu emprego na Myers e o Victor também. O fato importante, Victor ainda tem um corpo 100% humano. Mas essa memória é muito fofa, pois os dois estão falando muito mal do Albert Kruger. Também descobrimos que a roupa favorita do Vincent foi Victor que deu. Os dois estavam vivendo o melhor momento das suas vidas, onde poderiam ficar juntos para sempre no emprego que eles sempre sonharam. Esse é o momento que Vincent queria voltar. Ele queria impedir que Victor entrasse na Myers. O sonho deles foi o que tirou tudo deles. Eu me chamo Vincent, sou o ex-advogado da corporação Myers. As pessoas acreditam que advogados defendem a justiça e obedecem às leis, mas a minha vida não é nada além de pecados. Sempre fiz o que era preciso para atingir meus objetivos. Evidências forjadas, suborno. Parece egoísta, mas era o melhor para a empresa. Eu nunca perdi um caso. E como eles me retribuíram? Tentando me matar em um acidente de carro. Todos os meus ossos esmagados, caído em uma poça de sangue, mas vivo, e eu ainda lembro das vozes. Depois da operação, fui jogado nessa câmara. Myers estava lá. Ele colocou um pedaço de carne na minha boca. Carne humana. No final, eu sou um produto dos Myers, assim como você. Vincent também foi uma cobaia dos Myers. Ele não sabe quanto tempo ficou preso, sendo obrigado a se alimentar com carne humana, tendo seu corpo deslacerado, rasgado, sendo obrigado a evoluir e se tornando uma coisa superior que os Myers queriam. Ele implorou todos os dias pela morte, mas ele não queria morrer, porque se isso acontecesse, ele nunca mais veria o rosto do Victor. Ai, tão sociopata e tão fofo. Saindo da fofura. Depois disso, começa uma perseguição e, meu Deus, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida, porque para sobreviver de Vincent é preciso passar por diversos puzzles. E eles são muito difíceis para alguém que tá em desespero. E assim como em Garota Infernal, a única forma da gente parar
encontrar essa Megan Fox jurídica é pegando a fotinho que ele tem ao lado de Victor, que serve exatamente como pingente de amizade que tem no filme. Vincent tenta impedir, mas mesmo assim, Vanora rasga a foto, o que faz com que ele baixe a guarda, exatamente igual a Jennifer. E Vanora o esfaqueia, igualzinho ao filme. Na minha cabeça, todo esse momento aconteceu tocando a musiquinha do filme e a nossa Megan Fox, advogada, foi morta. E eu só conseguia pensar o quanto Victor vai ficar triste quando receber essa notícia. Porém, Vanora parece estar se divertindo enquanto mata Vincent. E lembra que Draco tá no elevador quebrado. Ele acorda e procura por Vincent. Vanora assume uma personalidade manipuladora. Ela abraça Draco com toda a sua força e quando se afasta, crava o bisturi que ela pegou mais cedo no peito dele várias e várias vezes, descobrindo que ele também é um ciborgue. Um ciborgue criado a partir da clonagem de Vincent, porém com as memórias da infância de Victor. E assim, Vanora deixa a fábrica e encontra um homem estranho a esperando do lado de fora. Já faz um tempo que não nos vemos. Seja bem-vinda de volta à corporação. Por que você está chorando, filha? Vanora sempre foi leal aos Myers. Mesmo com Vincent mexendo nas memórias dela, mexendo em tudo dela, ela não se desfez de um vínculo que existia entre a sua eu verdadeira, porque é um vínculo meio que de filha. Então, talvez os Myers tenham planejado tudo desde o começo, afinal o Vincent também era um ciborgue. A gente não sabe se aquele é o verdadeiro Vincent ou não. A gente sabe que ele tem as memórias de Vincent. A gente não sabe até onde os Myers estão mandando em tudo e controlando todos à sua volta. Mas o ponto mais curioso dessa história é o fato de que a história de Albert se passa em 2087, como eu já comentei. E a morte de Vincent aconteceu em 2085. Uma coisa curiosa é que a gente descobre que Vincent nunca atenderia nenhuma ligação do Albert. Ele simplesmente odeia o Albert com todas as suas forças. Ele sente um ódio pelo Albert que apenas... nem chega a ser um ódio, ele é apenas insignificante para a vida de Vincent. Ele é uma pessoa que ele nunca manteria contato. Porém, no final do jogo do Albert, ele liga para Vincent e Vincent atende como se fosse um amigo que ele realmente se importa. E fica a questão, os Myers criaram outro Vincent, um que está moldado a toda essa ideia megalomaníaca de exterminar os humanos, ou Victor criou um Vincent um pouco mais fácil de lidar. É difícil comentar como Victor pode ver a situação, porque a gente também não sabe se o Victor é um ciborgue dos Myers. Mas a parte mais interessante de tudo isso ainda é a gente saber que Vincent nunca teve muita chance contra Albert, pelo simples fato de que Albert é um herdeiro. Ele, desde o começo, seria a raça superior, enquanto Vincent é apenas um empregado. Ele precisa estar trabalhando para alguém, mas ele não foi visto como a raça superior. Ele era apenas um experimento que poderia dar certo ou não. E aparentemente deu, já que recriam ele. Mas é realmente engraçado a gente pensar como o Vincent se esforçou a sua vida inteira para conseguir estar onde ele tá, e mesmo assim ele é descartável. Enquanto o Albert, ele é apenas o Albert. Ele não é o mais inteligente, ele não é o mais interessante, a história dele não é melhor, o Vincent é bem mais legal que ele, só que o Albert, ele herdou tudo do pai dele, assim ganhou o posto de uma raça superior, enquanto o Vincent foi descartado. Mas uma coisa interessante de ver também é que ninguém desse universo é inocente. A gente tem Vincent, que é um advogado completamente corrupto. A gente tem Victor, que apoia tudo que Vincent faz. A gente tem Vanora, que é uma assassina. Pelo menos, ao que parece, ela tem aptidões ao assassinato.
E a gente tem o Albert Kruger, que é o Albert. Meu Deus, ele faz coisas muito erradas, e agora que a gente sabe que ele tá tentando criar uma raça superior, a gente sabe que são um pouco mais erradas do que a gente estava esperando. Mas no final, é isso por enquanto. Não existe nenhum herói nesse universo. Todos são pessoas horríveis, todos são pessoas fascinantes. Círculo de oração hoje, 22, para a gente orar pela alma do Dino 99Z, para que ele lance o resto do jogo, porque eu realmente preciso saber, eu preciso de respostas. Eu quero saber se o Vincent e o Victor terminam juntos. Eu quero saber se eles vão ficar bem. Eu sei que não, porque eles já estão mortos. Mas eu preciso saber se vai ter o clone feliz, pelo menos. Eu preciso dessa informação. Então, por enquanto é isso. Até. Porém, gato. Não olhe pro gato.